O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus lhe abençoe. O conhecimento de Deus na face de Cristo, o conhecimento do Evangelho, é o tesouro precioso que Deus encarregou aos seus ministros. Porém, Deus faz isso entregando esse tesouro precioso, que é o Evangelho, a vasos de barro. É isso que os pastores são. Eles são vasos de barro. Vasos de barro eram muito comuns na antiguidade, como local onde se podiam guardar coisas preciosas. O vaso por fora parecia de pouco valor. Era um vaso simples de barro, podia ser comprado em qualquer loja a preço de banana. Mas as pessoas gostavam de costumavam colocar dentro do vaso de barro suas joias, suas pedras preciosas, seus enfeites, pedaços de ouro, pepitas de prata, de maneira que quem olhasse de fora não percebia que aquele vaso simples, ele continha tesouros preciosos. Assim é o pastor. Ele é um vaso de barro, onde o maior tesouro do mundo, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, está escondido. Para que esse tesouro apareça, o vaso tem que ser quebrado. E os sofrimentos são exatamente o meio pelo qual Deus quebra os ministros do Evangelho, para que o conhecimento de Cristo saia deles, flua através deles. Como Paulo diz aqui, temos esse tesouro em vasos de barro, para que fique claro que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Isso é para que as pessoas percebam que o poder do Evangelho, que é pregado pelos pastores, não vem deles, mas vem desse Deus que os sustenta. Porque olha nos versos seguintes, porém não é a chave aqui. 4 vezes Paulo vai dizer porém não. O porém não significa Deus segurando e sustentando no meio da quebradeira, porque a quebradeira dói, gente. Quando Deus começa a quebrar o pastor, dói bastante. Deus, porém, não deixa que ele seja quebrado mais do que ele possa suportar. Que é exatamente esse a glória do Evangelho. Veja o verso 8 em diante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Deus quebra a vida do pastor, porém não ao ponto dele desistir, ao ponto dele examinar. Deus o mantém ali na beira do precipício, na linha de corte, no limite, no último suspiro, no fim do fôlego. É assim que ele vive, porque o vaso de barro tem que ser quebrado, para que a excelência do poder seja de Deus e não dele, para que fique claro que o Evangelho é algo que vem de Deus, não é produto da nossa invenção e não se mantém pelo nosso esforço, pelo nosso mérito e pela nossa piedade. É um tesouro guardado em vasos de barro, e vasos de barro tem que ser quebrado para que esse tesouro seja manifesto. Porém não a ponto do desânimo e da desistência. Qual a filosofia de Deus, por assim dizer? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele segue o mesmo padrão pelo qual Ele nos salvou. Ele deu seu Filho para que morresse, para que você e eu vivêssemos. Essa é a maneira de Deus agir. Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o Gólgota, depois a segunda vinda. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Esse é o caminho de Deus. E é assim também que Ele faz com os pastores. Os pastores têm que morrer para que o seu rebanho viva. O pastor tem que morrer para que o seu rebanho viva. Veja como Paulo diz aqui, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que salva a igreja, o que abençoa a igreja, não é a vida do pastor, mas é a vida do Cristo vivo através do pastor. Mas para que a vida de Cristo se manifeste através do pastor, o pastor tem que morrer. Ele tem que morrer. Porque ou é a vida dele, ou é a vida de Cristo. Ou ele está manifestando a vida dele, ou ele está manifestando a vida do Cristo ressurreto. Então Paulo aqui se compara a alguém
que leva no corpo o morrer de Jesus. Veja o verso 11, onde ele explica essa ideia melhor. Porque nós que vivemos, está falando dos pastores, do ministério pastoral, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Toda essa quebradeira, todo aquele sofrimento, aquela lista toda que Paulo fala, é exatamente Deus matando o pastor, para que a vida de Jesus Cristo possa se manifestar através dele. Porque não pode, como eu disse, haver as duas manifestações. Ou o pastor vive na força da carne, das suas ideias, da sua criatividade, dos seus dons ou dos seus talentos, ou ele vive no poder da vida da ressurreição de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, ele tem que sair da frente. Ele tem que ser como alguém condenado à morte, que já desistiu de si mesmo. Essa passagem aqui me lembra o costume americano, em alguns estados americanos onde existe a pena de morte. Quando o apenado, depois de ter cumprido a pena, chegou o dia da sua execução, os guardas vão até a sua cela, tiram de lá, o acorrentam e ele tem que caminhar no corredor da morte. Lá no fim da sala lá no fim do corredor tem a sala onde ele vai ser executado por injeção letal, por choque elétrico, por gás, enfim. E à medida que ele vai passando naquele corredor, o corredor passa na frente da cela dos outros apenados também, ele vai caminhando com aquelas algemas nos pés e nas mãos em direção à sala pelo corredor da morte, e os companheiros nas prisões dizendo assim: dead man walking, ou seja, homem morto caminhando. Ele não morreu ainda, mas é só uma questão de tempo. Mais alguns passos, levando sobre si a sentença de morte, ele caminha os últimos passos até a cela da execução. É isso que Paulo está dizendo aqui. O pastor é um dead man walking. Ele tem a sentença de morte sobre ele, para que a vida de Cristo se manifeste através dele, que é exatamente a conclusão dele no verso 12. De modo que em nós, ele está falando dos pastores, opera a morte, mas em vós, o rebanho, a vida. Para que o rebanho tenha vida, o pastor tem que morrer. O vaso de barro tem que ser quebrado, para que o tesouro apareça. E Paulo aqui explica, ele começa a explicar por que é que ele não desiste. Porque parece um preço muito alto. Muitas pessoas entram, a razão pela qual muitas pessoas desistem do ministério pastoral é que tinham expectativas erradas do que é o ministério pastoral. Pessoas ficam encantadas, porque vem o seu pastor no púlpito, pregando, sendo caminho de bênção para outras pessoas, reconhecido, querido da comunidade, amado pela comunidade, e as pessoas pensam que isso resume o ministério pastoral, e não são poucos os que entram no seminário querendo a glória do ministério, né? Há um romance, alguma coisa envolvendo o ministério pastoral que atrai jovens desavisados, e que não foram devidamente instruídos, e não leva muito tempo para eles perceberem que não é bem assim que eles que tinham pensado que haveria de ser, que não era assim. O que mantém Paulo caminhando no corredor da morte e servindo a Cristo enquanto isso? Ele diz no verso 13 que a razão é porque ele crê na ressurreição dos mortos. É o primeiro motivo que ele dá pelo qual ele não desanima, do verso 13 até o verso 15. Tendo, porém, o porém aí introduz o contraste. À luz de toda essa dinâmica de Deus, porque a dinâmica de Deus para o ministério pastoral é essa, né? Matar o pastor para que o rebanho viva. Eu estou falando figuradamente, viu, gente? Falando figuradamente. Estou dizendo isso porque recentemente teve um tiroteio numa igreja do Texas, né? Então eu estou falando isso figuradamente. Deus mata o pastor para que o rebanho viva. E Paulo diz, por que ele se submete a essa dinâmica? É porque ele crê na ressurreição, mesmo que ele morra agora, ele viverá depois. Tendo, porém, o porém aí introduz o contraste, o mesmo espírito de fé do rei Davi, que escreveu o Salmo 116, verso 10. No Salmo, Davi diz assim:
Eu criei, por isso falei. Se você ler o Salmo, você vai ver que Davi está dizendo que no meio das grandes aflições que ele estava passando, ele creu na libertação de Deus e por isso ele louvou a Deus. Paulo está aplicando para ele, porque Paulo crê na intervenção de Deus, na vitória final de Deus, por isso ele fala, como ele diz no final do verso 13, também nós cremos, por isso também falamos. Eu não paro de falar porque eu creio. Porque eu creio, eu falo. E o que é que Paulo crê? Está no verso 14, a palavra sabendo aí pode trocar pela palavra crendo. Crendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque Paulo cria na ressurreição dos mortos, cria que um dia todo aquele sofrimento vai acabar, cria nos frutos e nos efeitos da sua morte, trazendo vida para outras pessoas, e que tudo isso seria mostrado no dia da ressurreição. Por isso Paulo continuava falando, eu criei, por isso é que eu falei. A razão pela qual nós não paramos de falar no meio de todo esse sofrimento é porque nós cremos. Cremos de todo o coração, porque se eu não cresce, eu já teria desistido. Muitos pastores já teriam desistido, os mártires teriam desistido, teriam abjurado a sua fé, milhares de pessoas teriam saído das suas igrejas, mas é exatamente porque nós cremos no Evangelho, na ressurreição dos mortos, é que nós falamos e ninguém pode parar a nossa voz. E ninguém vai parar a nossa voz, porque ela procede de convicções profundas e mais fortes do que a morte no nosso coração. Eu creio, por isso é que eu falo. Eu creio que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também vai me ressuscitar. E eu creio que, portanto, vale a pena eu dar a minha vida, passar por todos os sofrimentos para transmitir essa mensagem a outras pessoas. Verso 15, porque todas estas coisas existem, toda essa dinâmica existe por amor de vocês, por amor do rebanho, para que a graça, a ação de graças que vocês vão oferecer a Deus, multiplicando-se, tornem abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. No final, quem recebe a glória é Deus. Mas como é que Deus recebe a glória? Através de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que percebem essa graça e agradecem a Deus pelos pastores e ministros que deram sua vida para que o Evangelho fosse ensinado, fosse explicado, fortalecido, fundado e estabelecido em igrejas locais e no mundo todo. E no final a glória é de Deus. Essa é a dinâmica do pastorado. Então, se você está querendo ser pastor, ainda dá tempo de cair fora, né? Ou pelo menos de pensar bem naquilo que você tem desejo no coração. Essa é a primeira razão pela qual Paulo diz que ele não desiste. É porque ele crê na ressurreição e crê que no final haverá a glória para Deus. Vamos agora para a segunda razão que Paulo apresenta pela qual ele não desiste. E aqui ele começa uma série de contrastes. São, na verdade, 5 contrastes, eu vou bem rápido aqui. Ele começa uma série de 5 contrastes para explicar por que é que ele não desiste. O primeiro contraste é entre o homem interior e exterior, está no verso 16. Por isso, não desanimamos. Então ele vai explicar. Eu não desanimo no meio de todo esse sofrimento, no meio da dinâmica da quebradeira. Eu não desanimo. Por quê? Pelo contrário, diz ele no verso 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O primeiro contraste é entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o que nós somos com relação ao mundo. É o nosso corpo, é o nosso viver aqui nesse mundo. Ele se corrompe, não no sentido negativo, pejorativo, mas no sentido ele se decompõe. Nosso corpo está se decompondo. Cada dia que passa eu fico mais velho. Aparece uma doença nova. Eu estou a um passo a menos da morte. Todo dia eu descubro alguma mazela em mim. Meu corpo está se decompondo e as tribulações, elas contribuem para acelerar isso. As ansiedades, as reações psicossomáticas, as doenças, as privações, as necessidades físicas. Mas ao mesmo tempo em que esse corpo está se decompondo, o homem interior, ele está se renovando. A minha fé cresce, a minha esperança é maior,
o meu amor é mais firme, a minha visão da glória é mais clara. Enquanto que o homem exterior se corrompe, o interior se renova. E o que vai permanecer é o homem interior. Quando você percebe isso, quando o pastor... É isso que Paulo percebia, por isso que ele não desistia. Que enquanto o seu corpo estava sendo sujeito a todo tipo de tratamento, conforme nós vimos aqui, interiormente ele estava sendo renovado todo dia, na esperança da glória de Deus. Primeiro contraste entre exterior e interior. Isso que eu estou dizendo vale para você também. Foi escrito para pastor isso aqui. Mas esse princípio também vale para a sua vida. Enquanto sua vida vai sendo consumida com provações e dificuldades, interiormente a sua fé, esperança e amor vão avançando e vão crescendo. Por isso, não desanimamos. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.